Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana e eu começo este vídeo com uma pergunta que muitas pessoas provavelmente já se fizeram. Quais são as competências que eu preciso desenvolver para me comunicar bem e principalmente para escrever bem? A resposta a esta pergunta ela envolve 4 competências. E bom, é importante que seja dada atenção a todas elas. Veja só, normalmente as pessoas se lembram da competência linguística, ela diz respeito à gramática, você compreender as regras gramaticais e saber utilizá-las. Mas esta não é a única estratégia. A gente reconhece que ela é muito importante porque, afinal de contas, se você erra uma pontuação ou uma crase, você compromete a interpretação da sua mensagem. Mas além dessa competência, nós temos também a competência textual, que diz respeito ao conhecimento dos gêneros, então das modalidades que circulam entre nós. Então você compreender quais são as características de um artigo, o que faz de um texto um artigo e o que faz de um texto uma boa crônica, um bom e-mail, seja lá o gênero que a pessoa esteja produzindo. É importante que a gente reconheça as características e que a gente saiba aplicar aquelas características ao gênero que queremos produzir, certo? Além da competência textual, nós temos também a competência sociolinguística, que diz respeito ao nosso interlocutor. Então, perceber o interlocutor e adequar a nossa comunicação a ele, porque afinal de contas, se você não adequa a sua mensagem, a sua linguagem, enfim, você não atinge o seu objetivo, que é se comunicar com aquela pessoa. Então, trata-se da nossa sensibilidade para fazer essa percepção e adequação da nossa mensagem. Além dessas competências, nós temos também a competência estratégica, que diz respeito à maneira como nós vamos transmitir a nossa mensagem. E é nesta competência que eu vou me ater aqui neste vídeo. Então, quando você pensa em uma boa estratégia para transmitir a sua mensagem, você elimina barreiras que podem impedir a pessoa de receber, de captar o que você tem a dizer. Então veja só, nós temos algumas formas de transmitir uma mensagem, eu vou dar aqui 4 exemplos, não são as únicas formas, existem outras, mas para que você comece a se aproximar desse universo de pensar em uma estratégia para transmitir o que você precisa. Primeira estratégia que você pode empregar: uso de exemplos. Então, esta estratégia permite ao seu leitor fazer uma visualização. Ele associa um caso, uma situação, à ideia que você quer transmitir. Então, veja só como isso pode ser feito. Eu vou ler aqui um trechinho, um parágrafo, em que o exemplo foi dado e você perceberá, então, um jeito, uma forma de fazer. Então acompanhe comigo. Nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, os negros eram impedidos de frequentar os mesmos espaços que os brancos. Dessa forma, existiam, por exemplo, bairros e ônibus exclusivos para negros. Isso acontecia porque a população acreditava que o povo de pele negra era inferior. Após um século de lutas, os negros conseguiram provar suas capacidades e conquistar direitos. A história deles reforça que o racismo, distante de qualquer tendência lógica ou realista, foi fruto de crenças infundadas, transmitidas por gerações, recebidas e acolhidas sem prévia análise, assim como ocorre com os mitos. Então, veja que aqui a pessoa expôs um caso, uma situação, um fato que aconteceu lá nos Estados Unidos e a partir desse caso ele traz a afirmação de que o racismo está relacionado a crenças infundadas. E tanto são infundadas que os negros conseguiram acabar com essa crença, eles conseguiram provar que ela era falsa. Veja então que a partir da situação do caso ilustrado, você consegue perceber bem e aceitar bem essa posição emitida pela pessoa. Bom, vamos ver aqui uma outra possibilidade. Um outro recurso é você utilizar analogias. Então, o que seria uma analogia? Você estabelece associação entre um elemento e outro. Então, é como se você estivesse fazendo uma comparação. E por quê?
novamente a pessoa pode visualizar com mais clareza qual é a sua ideia. Veja um caso. O potencial do cérebro humano é desconhecido por muitas pessoas. Por não saberem como estimular e explorar esse órgão, muitos são os que desperdiçam seus recursos mentais. É como se usuários leigos ou com demandas simples tivessem em mãos computadores de última geração e só utilizassem uma ínfima parte de suas funcionalidades. Então, veja que aqui a pessoa associou o cérebro a um computador. Não é verdade que o cérebro é um computador, mas ele fez essa aproximação para que você pudesse perceber com mais intensidade essa história de desperdiçar recursos mentais. Então, você logo imagina todas as funcionalidades de um computador de última geração e que muitas vezes o usuário desperdiça esses recursos e traz esse universo do desperdício de recursos em um computador para o recurso a nível de mente, de cérebro, certo? Então veja como aqui você também conseguiu ilustrar. Não fica mais fácil? Bom, eu vou anunciar aqui uma outra estratégia. Vou falar agora da definição, do uso das definições. Você pode trazer esse recurso, fazer dessa forma, quando você lida com universos, com termos, com conceitos que não são muito conhecidos. Então, quando você esclarece esse conceito, a pessoa participa melhor daquele universo e depois ela consegue associar esse universo à sua ideia. Então, veja um caso. Os fatores de repulsão dizem respeito aos motivos que levam as pessoas a migrarem em busca de boas condições de vida. Existem os fatores de ordem natural, como carência de recursos ou desastres na natureza, mas também os fatores de ordem ideológica, como perseguição religiosa ou posicionamento político. Este último fator prova o valor que é dado pelo homem às representações e às experiências que extrapolam o âmbito prático e direcionado das ações que tendem a garantir apenas a sobrevivência. Então veja que aqui a pessoa definiu fatores de repulsão e destacou que existem dois fatores, né? duas áreas, digamos assim. Então uma pessoa ela pode sair de algum local por razões naturais, mas também por razões ideológicas. E então, se essas razões impedem de seguir suas crenças, de seguir suas tendências, suas vontades, a pessoa opta por mudar a direção da vida dela. Então, quando você vê que isso é uma realidade, você entende esse conceito, você passa a concordar com a pessoa que, de fato, nós somos muito ligados à representação, né, às nossas crenças, aos nossos valores. Por fim, eu cito aqui um outro recurso que é o uso de metáforas. O que seria uma metáfora? Consiste numa comparação sutil. E sutil porque você não utiliza elementos conectores que expressam diretamente que você está fazendo uma comparação. Exemplo, tanto quanto, igual, como, da mesma forma. Como você não utiliza esses conectores, a pessoa não percebe de uma forma direta que você está comparando, mas você está fazendo a comparação. Então veja só uma frase, um exemplo. Você diz: em tempos de guerra, as pessoas vivem em verdadeiras selvas e experimentam a lógica do ditado que vença o melhor. Então, veja que aqui a vida em selva foi comparada à vida em guerra. Então, você faz aí essa comparação para que o seu leitor consiga entender o quão intenso, o quão problemático é um momento de guerra para a vida de uma pessoa, como pode ser difícil sobreviver em tempos assim, certo? Bom, as metáforas normalmente são alvos de preconceito pelas pessoas, porque elas entendem que nós só devemos utilizar metáforas em textos informais. Mas saiba que é possível que você faça essa comparação sutil de uma forma positiva em textos formais também. Então, por isso que eu dei essa sugestão aqui. Desde que você utilize um bom vocabulário, um vocabulário culto, é possível sim que você apresente uma metáfora e que dessa forma o seu leitor possa também fazer uma ilustração, ter uma visualização. Se você não utiliza estratégias, se você não pensa em estratégias para escrever seus textos,
eu sugiro que você pense nessas possibilidades que eu coloquei aqui no vídeo e tente se exercitar, tente empregá-las na próxima vez que você for construir o seu texto. E se esse conteúdo foi útil para você, por favor, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê sugestão, estou aberta a sugestões, então caso você tenha alguma para dar, para fazer, coloque aqui nos comentários, por favor. Agradeço por você estar aqui e vejo você no próximo. Tchau, tchau!